Olá! A live de hoje será com a Jéssica Balbino dentro do projeto Até Sermos Todas. A Jéssica Balbino é jornalista, mestre em comunicação e acredita que pode transformar o mundo através das narrativas. Ela é criadora e editora do Margens, um projeto que difunde o conteúdo de mulheres periféricas na escrita, curadora de vários eventos literários, autora de vários livros e estudante de psicanálise. Eu vou chamar ela aqui para conversar com a gente, tá bom? Então vamos lá. Jéssica, estou mandando o convite para você. Oi, Jéssica, boa noite. Oiê, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Esses Então dois tá minutinhos de ótimo. acesso é só para deixar a gente com aquela adrenalina, né? Só para deixar a gente nervosa, só para deixar a gente aqui Meu Deus. apavorada. Gente, eu acho que eu vou mudar a live para 18h57, porque falaram que Isso. entrar às 19 acontece isso, você concorre com um monte de Ah, gente, né? Já estou vendo entendi. aqui que a Foquinha Cris está aqui conosco, as pessoas estão entrando. Então vamos começar a nossa live. Primeiro te agradecendo imensamente, Jéssica, de você ter aceito esse convite. Eu vou deixar público assim o quanto eu te admiro e o quanto eu estou nervosa e Obrigada. emocionada de falar com você. É uma, Obrigada, vou mudar aqui para ficar melhor. Pronto. é uma honra mesmo, muito obrigada. E como sempre, para que todos possam nos ver, a gente começa fazendo uma audiodescrição e depois eu peço que você faça a sua e se apresente, Tá tá? bom, Então, tá eu sou, ótimo. eu sou Drica Burquin, eu sou uma mulher branca, de cabelos compridos, loiro escuro. Hoje eu estou com uma maquiagem leve, uma camiseta preta. Atrás de mim tem uma parede cor-de-rosa com algumas prateleiras com livros. A palavra é sua, Jéssica. Obrigada, muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. Eu também te admiro muito, aprendo muito com você, então estou muito feliz. A minha audiodescrição, então, eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelo castanho, ele está jogado para o lado esquerdo da cabeça, eu uso óculos, os óculos são redondos, eu tô com um batom, tô de camiseta preta e tenho uma outra camiseta por cima, uma capinha, uma pulseira de couro e uns brincos de argola. Uhum, isso mesmo. Conta para quem não te conhece um pouquinho de quem é você e da sua história, por favor, Jéssica. Eu sempre acho difícil, gente, falar quem eu sou, É mas vamos lá. muita coisa, né, para falar sobre você. Não, não é nem que é muita coisa, eu sempre acho difícil. É difícil a gente se colocar assim, né? Mas eu sou a Jéssica Balbino, eu moro em Poços de Caldas, no sul de Minas. Eu sou jornalista, eu sou uma mulher gorda, eu fui gorda a minha vida toda. Eu trabalho com jornalismo, com literatura, com produção cultural, eu faço assessoria de imprensa, mas escrevo também algumas colunas para alguns lugares diferentes. Durante a pandemia, eu tenho trabalhado mais dentro de casa, quer dizer, mais quase 95% do trabalho dentro de casa, mas sinto muita falta de estar na rua, enfim, de conviver com as pessoas. Gosto muito de um trabalho que é um trabalho de campo também e de troca. Bom, eu sou viciada em café, eu tenho medo de escuro e de estátua e de lagartixa, e essa sou eu. Vou falar um pouco das minhas fragilidades também. Eu adoro bicho, tenho um cachorro e dois gatos, e é isso. Cá estamos. E estou Ai, muito feliz com esse convite. nossa, imaginei, eu tô emocionada. Eu demorei para te convidar, porque eu sabia, em nossa conversa, quando você aceitou rapidamente, eu fiquei super emocionada e preciso muito deixar isso público aqui. Inclusive, como nós nos conhecemos, né, Jéssica? Nós somos produtoras culturais, né? E foi Sim. num projeto lindo de curadoria da Jéssica, chamado Lá na Laje, que aconteceu em um ano inteiro, com vários encontros com mulheres escritoras no Sesc Pompeia. Um beijo para a Sossô, que me Ai, beijo, apresentou essa Soraya. querida. Vamos dedicar essa live para ela? Vou dedicar muito, dedicadíssimo pro Soraya e amo essa live. Vou mandar pra Exatamente. ela. Sossô, essa live é sua, tá? Você que é culpada disso. É verdade.
né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse seu trabalho de curadora, sobre os seus livros e sobre o seu livro que está para ser lançado agora. Olha que honra, Ah, nós estamos com legal. a Ana Tonini aqui presente na plateia e um monte de gente querida também. Oi, Ana, oi, Bruna, oi, Dri, eu vi que a Dri também tá aí, muito legal. Então, é isso, eu trabalho com produção cultural já tem algum tempo. O Lá na Laje, ele surgiu em 2000 a gente começou a conversar em 2017, ele existiu em 2018, 2019, no Sesc Pompeia, depois ele foi levado pro Sesc Osasco Osasco, também. é verdade. No começo era um clube do livro sem livro, então a gente levava autores que publicavam em diferentes plataformas, isso no primeiro ano, e no segundo ano eram autoras negras e indígenas do Brasil e de outras E do partes do mundo. mundo. O que foi muito legal ter tido essa abertura, ter podido trazer essas autoras. A Drica fez a parte internacional, então a produção internacional, né, esse contato, esse translado, enfim, muita parte da tradução e tudo mais, e foi muito legal. E é isso, assim, meu trabalho é basicamente com mulheres, então com autoras, desde o mestrado, eu fiz um mestrado em divulgação científica e cultural, e o meu tema de mestrado foi as mulheres que escrevem a literatura marginal e periférica, que é muito um terreno que eu habito, um terreno que eu venho, e é isso, e a partir daí nunca mais parei de fazer essas produções, enfim, nunca mais parei de circular nesse meio. E os meus livros, eu tenho dois livros sobre cultura hip hop, sobre a literatura marginal e periférica, sobre essa coisa da periferia, então esse diálogo, e agora eu lanço um primeiro livro autoral, que é um livro de poemas e contos, chama Gasolina e Fósforo, e eu falo basicamente sobre corpo, que é um tema que tem estado latente, né, na minha vida atualmente, e é um tema que a gente vai falar um tanto aqui na live hoje, que eu acho que é um tema muito urgente, né? Sim. Isso mesmo. E também a Jéssica faz um trabalho incrível e eu convido a todas as pessoas que precisam melhorar a sua redação. Nossos amigos são muitos artistas independentes, né? E pessoas que precisam, nesse momento, até estão procurando um emprego e precisam montar um currículo e precisam fazer um release. Ela tem um projeto incrível que ensina a fazer redação e fazer release. E eu queria que você contasse um pouquinho desse projeto, quanto ele é acessível. Eu não sei quando você vai abrir novamente as inscrições para isso, mas é um projeto que eu achei muito necessário. Assim, nós sabemos, né, nós que trabalhamos enquanto produtoras, o quanto é difícil encontrar um release bem escrito, que traduza, que mande uma mensagem, não que a pessoa conte que ganhou o primeiro violão do bisavô em não sei, quando tenha 4 anos, tal. Enfim, os releases escritos por você são incríveis. Eu queria que você falasse um pouquinho disso também, Jéssica. Enquanto isso, eu Obrigada. vou colocar aqui para eu ficar com os Tá. braços mais livres. Isso, senão a gente não aguenta, não tem braço que dê conta até o fim da live. Eu botei o meu aqui também. Mas então, foi um curso que eu lancei no começo desse ano, que era um curso de 3 horas por R$ 50, que assim, R$ 50 é o valor de uma pizza, né, gente? Então é Sim. muito barato, não tem nem como pensar em não investir. E o público era muito artistas, pequenos empreendedores, que às vezes a pessoa tem um pequeno negócio, né? Sei lá, ela faz algum trabalho artesanal, manual, faz algum tipo de comida e tal. Então era muito para esse público, para essa pessoa conseguir minimamente vender e apresentar o produto dela, se apresentar como artista, porque é muito urgente, isso é muito necessário. Sim. Muita gente me procura querendo assessoria de imprensa, até porque eu acabo fazendo assessoria para pessoas que são periféricas, para projetos, para grupos de rap, para escritores marginais e periféricos, só que eu não dou conta de atender todo mundo, né? Porque a assessoria demanda muito tempo, demanda Sim. pesquisa, demanda. Então, assim, eu acabo não conseguindo atender todo mundo, acabo não conseguindo abarcar tanta gente. Eu ainda sou pequena, eu não tenho uma empresa, tipo, não tenho estagiário, nada, sou só eu. Então eu lancei esse curso meio que para atender essa demanda, assim, e foi muito legal. Muita gente se inscreveu, foi um curso muito bacana, as vagas eram
limitadas, eu aumentei um pouco, assim, porque também não pode ser muita gente, porque muita gente tem dúvida e tal, então era um curso limitado mesmo. Eu acho que eu vou fazer outro agora, ainda no primeiro semestre, talvez no próximo mês, eu estou me organizando para isso, que é para também atender, porque muita gente acabou ficando de fora daquele, Sim, mas ainda tem vontade de fazer, então eu vou acabar fazendo uma outra turma, ou de por repente uma favor. turma um pouco maior, assim, com mais de um encontro, para passar um pouco mais de coisa também, até de produção cultural e tal, porque Em o como pessoal escrever é um sempre projeto, muito né? perdido. O pessoal é sempre muito perdido, assim, em Sim, relação a isso. E aí eles querem que você seja booker deles e tal. Eu falo, gente, eu não trabalho como booker, eu mal consigo me produzir. Mas, assim, é muito para tentar compartilhar esse conhecimento num valor que seja acessível para a grande maioria das pessoas e entender também, tipo, eu já passei por várias redações e tal, então para sim, passar um pouco dessa visão do outro lado, tipo, como é que você aborda um jornalista e tudo mais, e acho que foi bem legal, assim. Venham sim. para a próxima turma, eu vou É, divulgar. pelo conteúdo oferecido, gente, R$ 50 é um preço simbólico. Então, quem Sim. tem interesse em ter um release bem escrito, aprender a fazer uma redação, aprender a escrever um projeto, sigam a Jéssica e assim que ela abrir as vagas, não vacilem e se inscrevam, porque é um curso que eu recomendo muito. A Jéssica é realmente incrível. E sobre o seu Ah, novo livro, obrigada. Jéssica? Então, o livro novo ele vem sendo escrito já há algum tempo, assim. Eu fiquei enrolando, era para eu ter saído ano passado, mas aí eu fui engolida pela pandemia. Então, agora finalmente eu terminei, fiz uma pré-venda para poder financiar a impressão. Ele sai independente, foi uma escolha fazer ele de maneira independente, que ele sai por um selo, que é o selo de um amigo, que é o selo do Burro, do Daniel Uhum. Minchoni. Mas foi uma escolha fazer ele dessa forma, de forma independente. É isso, é um livro que é dividido em 3 capítulos, então é o Gasolina, Fósforo, Meu Corpo em Chamas, e conta meio que essa história de como é habitar esse corpo gordo sendo uma mulher gorda, né, e como é lidar com a sociedade, todos os abusos que isso envolve, e aí vem com algumas fotos também, e ele vem com um suplemento que chama Cinzas. Então, ele vai vir em papel jornal e tudo mais, com alguns textos jornalísticos sobre o tema, assim, algumas colunas que eu publiquei, algumas matérias, alguns textos sobre isso, que é um bônus, assim, é um plus nesse projeto do livro, e está sendo bem legal fazer, assim, tem sido uma descoberta, é um viés muito diferente, assim, que todo mundo me conhece como Sim. jornalista, conhece os meus textos jornalísticos, mas os mais poéticos, assim, ainda não, então tem É. sido essa experiência. Hoje, numa pré-venda, as pessoas ainda conseguem deixar reservado para assim que ele for impresso, receber autografado por você? Se eles entrarem em contato com você, é possível fazer isso? É possível sim. O link da pré-venda já está suspenso, mas se a pessoa quiser comprar, ela pode me mandar uma mensagem e daí eu faço essa pré-reserva e aí depois ela me paga a hora que o livro chegar. Ou enfim, mudou um pouco o preço e os brindezinhos que vão, mas isso que eu estou mencionando aqui vai. É só me mandar uma mensagem. Pode ser aqui no Instagram ou pode ser através do site, enfim, qualquer lugar eu estou aí à disposição. Uhum. Jéssica, como você tocou nesse assunto, eu queria que a gente tenha uma pauta grande aqui para conversar com vocês, porque são muitas coisas que envolvem a gordofobia. E, então vamos Sim. começar sobre a empregabilidade, né? Que é tão difícil conseguir, e quando há vagas, né, os salários são menores, e quando é uma mulher gorda, o salário chega a ser 2/3 a menos, né? Você poderia falar um pouquinho sobre a empregabilidade do corpo gordo? Falo sim, é isso. Podia começar dizendo que isso é muito cruel, assim, na verdade, porque é uma capacidade medida pelo tamanho e pela forma do corpo. E é uma leitura totalmente estigmatizada, né? Trabalhada nesse estigma de que a pessoa gorda ela é preguiçosa, de que ela não se cuida, e se ela não se cuida, como ela vai ser competente e eficiente em alguma função e tudo mais. O que a gente sabe
que não se aplica, não é uma verdade. As pessoas gordas, algumas, claro, não estão ok 100% com a saúde, mas também está tudo bem, porque nem toda pessoa magra também está, né? Então, assim, esse Exatamente. estigma de que toda pessoa gorda é doente e usar isso para que essas pessoas não possam trabalhar é muito cruel, assim, ler, né, isso como uma pessoa que é menos competente ou que é menos capaz é muito cruel. Isso não tem nada Sim, a ver, né? Isso não se sim. mede. E, assim, eu sou uma pessoa gorda e eu posso garantir que eu sou muito competente. Não só, mas... E eu também, eu posso endossar tudo isso. Eu te Obrigada. conheço, já trabalhei com você e sei da sua agilidade e de toda a sua competência. Na verdade, sobre isso, a gente tem que deixar muito claro e tentar anormalizar um comportamento que está tão enraizado, né? Que Uhum. a pessoa gorda ela pode estar onde ela quiser, exercendo a função que ela quiser e fazendo o que ela quiser. Esse assunto, gente, ele não é novo. Nós pesquisamos aqui as primeiras dietas voltadas para controlar o peso e reduzir as medidas das pessoas datam de 2.400 anos atrás. Cito Hipócrates, que fala que corpo são, mente sã. Então, um corpo que tem domínio da racionalidade, ele precisa ser magro e musculoso. Vou citar uma outra coisa aqui. Platão diz que a gula é moralmente condenável porque ela prejudica o desenvolvimento do intelecto. Ai, a Isa acabou de Né? Que a gente entrar. não Oi, precisa Isa. comentar sobre Sim. isso, né? Mas, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa repulsa, essa intolerância, esse nojo, né? Essa patologização de um corpo gordo, né? Vê-lo como doente e Sim. controlar as pessoas através de um MC, né? Esse comportamento eu acho que é o que acaba, por fim das contas, desembocando nessa questão da empregabilidade, né? Mas, por exemplo, eu bato muito na tecla da despatologização dos corpos gordos, porque para mim é o grande calcanhar de Aquiles, né? Enquanto você não entender que esse corpo não é um corpo doente, que ele não precisa ser moldado, que ele não precisa ser domesticado, que ele não precisa ser combatido, a gente vai avançar muito pouco nesse debate e na conquista de direitos para Uhum. essas pessoas. E esses direitos incluem um salário digno, incluem uma disputa honesta no mercado de trabalho também. Porque o que acontece? Quando a gente pensa nesse corpo gordo, né? A gente sempre pensa e a gente sempre usa uma terminologia que é combate à obesidade. E aí, quando você usa isso, você já está dizendo que você quer combater esses corpos. E isso é muito violento, porque essa É. patologização, quando você coloca uma pessoa gorda como uma pessoa doente, uma pessoa menos capaz, você permite com que violências aconteçam contra esse corpo. Mas não é só um corpo, existe uma pessoa, existe uma subjetividade, existe desejo, existe assim, Tudo, né? várias É uma outras pessoa. questões. Exatamente. Que existe, né? Existe uma pessoa Tem uma dentro desse existência. corpo. A Não é só Roquinha Cris, que acaba de escrever aqui, terrível, ontem ela fez um relato no comentário que ela recebeu uma pessoa dizendo assim, eu venci a obesidade. Como se realmente tratando o corpo como uma doença. E mais do que isso, né? As pessoas gordas... É uma coisa assim, todas. As pessoas oferecem dietas, né, para elas. Uhum. Elas não querem Sim. fazer dietas. E se elas quiserem, elas procuram um nutricionista. Sim, Então, assim, não seja essa pessoa que oferece ou dietas, seja, oferece exercícios, né? Julga e faz comentários sobre o que a pessoa está comendo. Gente, isso não é problema seu, é problema dela, entendeu? Então, assim, simplesmente parem com isso, entendeu? Não sim. importa se ela come somente a salada ou se ela come 5 pratos, isso não é da sua conta, né? É exatamente isso. A Nicole, eu vi que ela acabou de entrar aqui, mandou A um Nicole, oi, Nicole. e da Sueli, tá aqui também com a Ah, gente. que legal. A Nicole que está lançando um livro também, fiquem de olho, estejam atentos. Mas Vamos falar sobre esse livro depois, Nicole. Será uma honra também. já Né? fiz essa publi, Nicole, mas assim, falando sobre essa questão desse combate, enfim, dessas sugestões, é isso, as pessoas eu sinto que as pessoas têm muito uma liberdade, que é quase uma obrigação de falar sobre o corpo gordo, sendo que ninguém perguntou, tipo, ninguém perguntou a opinião, ninguém quer saber se ela acha bonito ou feio, se ela quer ter aquele corpo ou não, ninguém está perguntando isso, respeita as pessoas têm o corpo que elas podem ter, normalmente o corpo que elas podem pagar para ter,
porque é muito uma questão enraizada no capitalismo. Mas é isso, independente, também respeita as pessoas. Existe uma pessoa que vive naquele corpo e não é só o corpo. Então, quando você fala isso, precisa combater. Como assim precisa combater? Você vai combater meu corpo por quê, né? Ele te incomoda tanto assim, por quê? E eu sinto que existe esse incômodo, né? E essa prática é uma prática que se usava muito quando o Brasil era um país que estava muito calcado na eugenia, que é isso, você usa de um discurso médico para patologizar um corpo para permitir que esse corpo sofra violências. Então isso foi feito com as pessoas pretas e isso hoje é feito com pessoas gordas, o que é extremamente violento e extremamente cruel, porque você tolhe o direito dessa pessoa de existir, né? Então eu bato muito nessa tecla, assim, que eu sou uma pessoa que eu só queria existir, assim, eu queria não precisar militar, eu queria não precisar ser lida por dar aulinhas, né? Falar ter uma entrevista sobre isso, né? Exatamente, eu queria só estar vivendo a minha vida, mas isso é muito impossível a gente estando no mundo nesse período, né? Então a gente faz o que dá. Muito encorajado pelos órgãos públicos e pelo mercado publicitário e por várias maneiras de consumo. E ainda no tema, voltando ao tema da saúde, as pessoas estão tão preocupadas com o IMC, mas não estão preocupadas com o cabimento. Tem vários exames que as pessoas não conseguem fazer, porque o corpo gordo não cabe, né? Nós estamos no Covid, com essas ocupações absurdas em hospitais, com essa pandemia no ar. Agora pode falar pandemia que a live não cai. e essa é uma questão, entendeu? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da saúde do não cabimento, sabe? O que você já passou, o que você sabe sobre isso. Falo sim. Inclusive, por exemplo, usando o exemplo da pandemia, né? O tempo todo tem na televisão alguém falando que as pessoas gordas são um grupo de risco. Aí eu pergunto, estão na prioridade da vacina, sendo grupo de risco? Não estão. Ou seja, não existe. E assim, existe alguma pesquisa que de fato demonstra isso? Eu já cansei, eu procurei a exaustão e não existe um dado comparativo. Tipo assim, morreram, sei lá, 70% dos mortos eram pessoas gordas. Não tem esse dado, porque ele não existe. É só uma suposição de que as pessoas gordas são mais suscetíveis. O que acontece? E uma aspa que existirá cada vez menos, né? Agora com o fim do IBGE e do censo, né? Exatamente. E aí o que acontece? Essas pessoas são lidas como pessoas doentes. Durante a pandemia, toca-se esse terror, assim, tipo, você não pode ter Covid, senão você vai morrer. Eu me descobri uma pessoa com medo de ir no médico, e assim, isso inclui qualquer médico em qualquer momento da vida, por medo de sofrer gordofobia, porque eu já sofri muita gordofobia médica, mas não só, assim, isso não aconteceu comigo, mas eu sei que pessoas gordas muitas vezes vão ao médico e elas não têm equipamento para serem tratadas. Por exemplo, nos hospitais de São Paulo, nos hospitais de campanha, sobretudo, as pessoas com mais de 90 quilos não podem ficar porque a maca não suporta. Agora eu penso, num país cuja metade da população é gorda ou tem sobrepeso, como é que você me constrói um hospital e compra maca que só aguenta 90 quilos? 70% da população pesa mais de 90 quilos e nem precisa ser uma pessoa gorda. E eu acho que essa porcentagem é muito maior para os homens, inclusive. Sim, porque nem precisa ser uma pessoa gorda. Não. E aí, assim, você vai num hospital, você não tem equipamento, você tem que ser encaminhado a um hospital veterinário para fazer exame, tipo endoscopia, raio-x, tomografia, entre outras coisas. Aí eu te falo, como é que você cobra a saúde de um corpo, sendo que o equipamento de saúde não está preparado para aguentar ele? Você vai, sei lá, no endocrinologista, fazer um exame, ele fala, vai na esteira, mas a esteira só aguenta até 110 quilos. Gente, quase todo mundo pesa 110 quilos, não é uma exceção. A gente não está falando de um país de uma população super magra, pelo contrário, a gente está falando de um país de uma população robusta, que não necessariamente é gorda, mas tem um peso superior a isso, tranquilamente, facilmente. Superior a 90 quilos? Facilmente, eu não sim da cabeça. Né? Isso é um fato, isso é real. Então, assim, é muito difícil, porque assim, como é que você vai buscar saúde, sendo que quando você procura um atendimento de saúde, você é maltratado, e mais do que ser maltratado, você é desumanizado, porque eu não imagino o que sente um ser humano quando ele vai para um hospital e precisa ir para um hospital veterinário para fazer um exame, né? Eu não imagino o grau de desconforto que essa pessoa sente, e assim, de saúde mental, ninguém fala.
fala, né? Então, por exemplo, como é que Exatamente. você vai discutir isso? E aí ninguém discute a saúde mental dessas pessoas, né? Ninguém sabe se está em Não, dia, se ela está ok, né? E assim, aí é caríssimo um tratamento de saúde mental e tudo, mas muito difícil, assim, muito e difícil. as mulheres gordas grávidas, então, a violência obstétrica, os depoimentos são absurdos, assim, também. É um lugar de fala que eu não conheço, mas conheço por relatos de outras amigas que já passaram por isso, sabe? Tipo, Sim, você não tem vergonha na cara de emagrecer para engravidar? inclusive, são mulheres que são desencorajadas, né, da maternidade, assim, na maioria das vezes, e muito por conta do tamanho do corpo, né, o que, assim, de fato eu não sei, não sou mãe, nunca engravidei, mas existe uma outra questão também que tem uma certa exclusão, que é, o anticoncepcional não faz efeito em mulheres gordas, por conta da dosagem, e mais, pílula do dia seguinte, menos ainda. Então, assim, não adianta nem tomar, porque não faz efeito. Então, quer dizer, como é que você quer falar de saúde, sendo que nem a saúde, o básico, né? Porque eu tô falando de anticoncepcional. Sim. Tem muita mulher gorda que não consegue sequer usar absorvente. E isso é muito cruel, assim. Como é que você quer cobrar uma coisa sendo que o mundo é totalmente excludente, né? A Ana Tonini falou da mãe dela e da Sim, irmã daqui a Ana que Tonini está falando que ela tem uma situação com a mãe e as irmãs e que não há acessibilidade com o tamanho de cadeiras, poltronas, roletas, né? A Foca também colocou aqui que o corpo gordo é sempre dito como feio e não param de associar o corpo gordo ao corpo feio. Né? A Ana sim. também fala que sente muita resistência para encarar os médicos por conta da gordofobia. E deixa eu ver aqui, uma amiga bem mais magra do que eu foi um ginecologista da minha cidade e o doutor deixou ela no chão. Mandou tomar vergonha na cara e perguntou se ela ia explodir. Essa. É, é isso, assim, eu tô rindo, mas de desespero, porque é isso, que olha que cruel, assim, como é que você vai fazer um tratamento tipo odontológico, sabe? Não é nem uma coisa estética, não é nem Outro pra você mundo, né? A gente não tá não é falando nem de. de outro mundo, exatamente. Como é que você vai fazer esse tipo de tratamento e você é desumanizada desse jeito? Assim, é muito cruel. De verdade, é muito cruel. E as pessoas fazem isso com uma naturalidade, que é a naturalidade que eu falo, que eu comparo com a eugenia. Quando você massifica esse discurso da saúde, você está invariavelmente dizendo que essas pessoas, no tamanho que elas são, elas não podem existir. E aí isso é lido como uma falha de caráter, entendeu? Tipo Sim, assim, você nem consegue emagrecer. Então é é. como se você tivesse o caráter falho Não, por não ser uma teve pessoa vergonha na gorda. cara, é uma palavra Aham. super comum. E absurdamente, hoje a gente está falando aqui para anormalizar esse Uhum. comportamento, né? Sendo que quando o normal deveria ser esse preconceito, né? O anormal deveria ser o preconceito. É um absurdo Sim, mesmo. é um absurdo. Você tem que ficar justificando que você merece estar ali existindo, só existindo, né? É. Sem E, incomodar ninguém. E aí a pessoa que passa por tudo isso, se ela não, vamos entrar na questão do direito, porque todas as lives, nós notamos isso ontem na nossa conversa, né, Jéssica? Todos os últimos Uhum. assuntos, sejam a mulher do cárcere, a mulher trans, o homem trans, agora as pessoas gordas, a questão da saúde, os acessos, parece que as barreiras elas são em diferentes escalas, mas as barreiras são incríveis, e a questão jurídica também. Quem passa por tudo isso, de um médico mandando você tomar vergonha na cara, e vai buscar os seus direitos, não há na lei uma lei sobre a gordofobia. Só há Não. injúria e difamação. Você pode falar um pouquinho sobre isso pra gente, Jéssica? Tá, eu vou tentar, porque essa não é de fato a minha área de atuação, mas realmente Uhum. não existe uma criminalização em torno da gordofobia, em torno do preconceito dirigido à pessoa gorda. Por exemplo, você tem em torno do racismo, você tem em torno da LGBTQIA mais fobia, mas não tem em relação às pessoas gordas. Então eu acho que esse preconceito, esse estigma, vai ser a última fronteira a ser cruzada em termos legais. E aí, Uhum. para você conseguir, por exemplo, processar um médico, alguma coisa nesse sentido, você precisa ter provas, você precisa ter produzido provas. O que eu soube recentemente é que atualmente é permitido que se grave consultas médicas. Então, por exemplo, uma pessoa médica, uma pessoa gorda, ela pode ir ao médico e gravar essa consulta sem qualquer problema, a fim de que isso seja, que fique respaldado. Ela é protegida pela lei para que ela faça isso, caso ela sofra isso que a Foca falou, ou isso que foi relatado da pessoa
ter sido deixada no chão do ginecologista e tudo mais, isso produz uma prova contra esse Um médico dentista dizer que a bochecha da pessoa atrapalha, né? Como eu Sim, caso que é a foca. né, tá narrando aqui pra gente, você me contou que tem um grupo de mulheres ou é uma pessoa que tem o @gorda na lei, né? Isso, Que é uma fala dupla. muita propriedade sobre isso, então, por favor, sigam esse perfil. Se não for esse @gorda na lei, em breve a Jéssica passa o contato. Né? Isso sim, @gordanalei é um coletivo, na verdade é uma dupla do Espírito Santo, e elas fornecem várias dicas e fazem esse atendimento legal nesses casos de gordofobia. Tanto na área da empregabilidade, que isso tem sido mais forte, as decisões têm sido favoráveis às pessoas gordas, quanto na área médica, enfim, qualquer tipo de discriminação sofrida por esses corpos. Voltando para o assunto da discriminação, vamos falar de moda? Né? O comum, que é o tamanho GG, ele veste um 46, né? Quando, com sorte, um 48, né? Então, assim, é um preconceito imenso as pessoas gordas não poderem comprar roupa. Quando encontram, são super caras, né? Sim. E aí eu também queria que você emendasse esse assunto sobre a moda junto com o assunto praia e calor, né? De ficarem, como você falou assim, romantizando a gordofobia. A obesidade, romantizando a obesidade, né? É bem isso mesmo. Então, sobre a moda, por exemplo, atualmente o meu campo de atuação, o conteúdo que eu produzo e tal, não é voltado à moda. Por vários motivos, entre eles é que eu acho que já tem bastante gente fazendo isso. No entanto, eu não excluo a importância da gente ter uma moda inclusiva. Sim. Mas lembrando que ela ainda não é inclusiva acessível, como deveria ser. Ela não é acessível. Mudou muito a minha vida quando eu pude comprar, quando passou a existir, e eu pude comprar roupas que eram condizentes com a idade que eu tinha e que cabiam no meu orçamento, e que eu podia me vestir de acordo com as pessoas da minha idade, não com roupas de senhora, ou não ficar me espremendo em roupas de lojas de departamento que, como você disse, vestiam só até 48. E aí a vendedora ainda está mal treinada para isso e pede para você usar calcinhas que apertem a barriga. É só você usar uma cinta que serve, né? Emagrece 2 quilinhos que essa calça entra e daí para baixo, né? Exatamente, bem nessa linha. E isso é muito cruel, né? Assim, e aí Então, assim, a moda fez muito sentido para mim, me ajudou muito nesse aspecto, eu não excluo isso. Mas, por exemplo, muitas marcas que se dizem plus size, elas vão do 48 ao 54, que também não veste corpos diversos. Assim, eu uso mais do que 54. Eu uso 56, 58 na maioria das vezes. Pessoas que usam mais de 60, então é um martírio para conseguir se vestir, para conseguir encontrar roupa. E aí eu tô falando assim, de roupa íntima. Muitas mulheres gordas nunca puderam usar uma calcinha, nunca puderam usar uma roupa de banho de praia. Uma outra coisa que, assim, agora as marcas têm se atentado é toalha, roupão, que são coisas que você não consegue comprar. Meia calça. Mas tem um nome absurdo, né? A toalha chama toalha gigante, né? Tipo, não, mas agora tem umas marcas de roupa plus size que são mais cuidadosas, assim. Mas então eu vejo assim que é um mercado que está aquecido, tem melhorado, mas ainda falta muito, assim, sobretudo em relação a preço, assim. Eu sei que tem vários entraves, né, que tem várias questões em relação à produção e tudo mais, mas falta ainda ampliar essa grade, falta fazer roupa tipo cropped para pessoas mais de 60, porque não é que a pessoa é gorda que ela não quer usar, né? E aí entra no termo do calor que você falou, né? Que é uma coisa que me incomoda muito quando as pessoas falam assim, nossa, eu admiro muito a sua coragem. Quando sei lá, eu tô de short. Aí eu falo, gente, primeira coisa, não é coragem, é calor. Eu moro no Brasil, é um país tropical, faz muito calor, assim, pelo menos metade do ano, e eu não tenho condição de eu colocar uma calça, né? Não tem jeito de eu colocar uma blusa de manga, porque tá calor. Então não é que eu tô com coragem, é que eu tô
com calor. Então, assim, eu tô de biquíni na praia, não é que eu sou uma pessoa corajosa, eu sou uma pessoa com calor, eu sou uma pessoa que eu estou na praia, né? Porque quando a pessoa te chama de corajosa, eu entendo que, na verdade, a pessoa ela tá dizendo assim, nossa, no teu lugar eu estaria escondida, eu não existiria, eu daria um jeito de emagrecer. Porque é isso que ela tá dizendo, ela admira o que você faz, porque ela não teria coragem de fazer isso. Ou seja, eu acho extremamente gordofóbica essa frase, assim. Sim. Ela é travestida de uma boa intenção, e eu não acho nem que a pessoa, tipo assim, ela não goste de mim ou qualquer coisa do tipo. Até acho que ela gosta, até acho que existe uma admiração, mas é uma admiração controversa nesse sentido, porque na verdade ela tá dizendo isso, tipo, ah, nossa, como é que você tem coragem de existir? Por que você não se esconde, né? Eu no teu lugar eu me esconderia. Então, A assim, Silvia pontuou aqui que é uma violência disfarçada de cordialidade, né? Então, novamente, gente, simplesmente parem de dizer essas coisas. Então, um corpo que pode ir para a praia é qualquer corpo, né? Um corpo que existe pode ir para a praia. sim, é exatamente isso. Eu fico pensando muito nisso, assim, tipo, você não quer ofender as pessoas, não fala do corpo das pessoas. Porque assim, qual que é a necessidade de você falar do corpo da pessoa? Porque aí você joga isso de novo num campo do exótico, né? E assim, nossa, como você é exótica. Eu não sou exótica, gente, eu sou gorda. Ou nas terminologias, né? É tão linda de rosto. Por que não emagrece? Assim, é um clássico, né? Essa fala. Ou você não está gorda, você está fofinha. Né? E ela se repete muito, exatamente. Assim, numa tentativa de suavizar, né? Tipo, você é gordelícia. Tipo, não, eu sou gorda e tá tudo bem. Não, e tem uma frase mais patriarcal de todas, né? E aí a gente entra no próximo tema, que é o fetiche e a mulher como objeto, a mulher gorda como objeto, ou o homem gordo como objeto, que o homem gosta de ter onde apertar. Sim, sim. É uma realidade, né? Eu ouvi isso, é uma realidade. E é uma realidade muito recorrente, assim. Me incomoda muito, né, essa questão do fetiche, isso em qualquer situação, não o fetiche propriamente dito, né? Mas a objetificação destes corpos, né? Não é o caso, sei lá, da pessoa ela sentir mais atração por corpos gordos, ou por corpos mignon, ou por pessoas negras, ou por pessoas brancas, enfim. Isso é uma questão de gosto, assim como eu prefiro Brahma do que Skol e tá tudo bem. A Rebeca falou assim, que gosta de ter onde apertar, compra uma boneca inflável. Excelente, exatamente, Rebeca. Porque é isso. Mas uma coisa que me incomoda muito em relação ao desejo é justamente isso. É inegável que são corpos que são desejados. São corpos extremamente desejados. E quem prova isso não sou eu, são as estatísticas do Pornhub, que é um site de pornografia internacional, que revela que houve um aumento assim, imenso nos últimos 5 anos nas buscas e nos acessos de vídeos com mulheres gordas transando. Ou seja, não sou eu que estou dizendo que existe, não sou eu que me sinto super desejada. No entanto, a gente cai num abismo quando a gente passa a falar sobre isso, porque é um corpo desejado, mas não é um corpo que é assumido. E aí você joga essas mulheres num preterimento afetivo, num lugar de uma solidão imensa, porque são corpos que não são assumidos para serem relacionados, são corpos que as pessoas querem sair, mas tem que ser escondido. Entre uma mulher magra e uma mulher gorda, a mulher magra sempre vai ser escolhida. E isso causa um rombo no sentido da saúde mental, um rombo na vida afetiva dessas mulheres, assim, uma fissura muito grande e muito difícil de ser tratada, porque ela não vem, tipo, né, do dia pra noite. Ela, sobretudo com pessoas como eu, que foram gordas desde a infância. Tem um depoimento da Jéssica fortíssima esse ano que mexeu muito comigo. Eu lembro que eu até te escrevi, foi de que naquela do Dia das Mulheres, né, que tinha uma campanha Não Me Mande Flores, né? E aí você é verdade. Com muita verdade, assim, sobre essa questão, né? Sim. E aí também tem um outro estigma que as pessoas falam, a pessoa gorda é carente, então ela tá sempre que ela é carente, mal amada. Gente, por favor, uma coisa não tem vínculo, entendeu? Primeiro que isso não é problema seu. O julgamento não deveria acontecer, né? É um absurdo. As pessoas gordas, elas podem dançar,
transar. E transar pode ser se relacionar ou transar com quem ela quiser, ser solteira, ser casada, ser o que ela quiser, né? Sim. Atuar em qualquer profissão, entendeu? Seja ela qual for, né? E eu lembro, me desculpa que eu não consigo voltar, eu tentei aqui, não consigo. Uma pessoa até comentou sobre os campos, as referências, os papéis, né, de referência de corpos gordos, né? Você pode citar alguns ou falar sobre essa falta de referência, por favor, Jéssica? De representatividade, assim, na mídia, sim, posso sim. Não existe, né? Sim, eu vou falar que não existe. É um exercício que eu faço sempre, eu já fiz alguns cursos sobre corpos dissidentes e sobre mulheres e literatura e tal, e é um corpo que não é representado. E quando ele é representado, ou é de uma maneira caricata, ou seja, é sempre tipo a piada, o deboche da trama, ou é de uma maneira que tudo é sobre o peso na vida da pessoa. Então, assim, a pessoa tá indo comprar, sei lá, uma presilha de cabelo, e aí aquilo tem que ser sobre o peso dela. Claro, é uma questão que atravessa. Então, eu acho muito difícil construir uma narrativa sobre uma pessoa gorda que não seja atravessada em algum momento pela questão corporal. Mas, assim, não é o tempo todo, né? Porque, por exemplo, a minha vida não é o tempo todo atravessada por isso, né? Sei lá, eu tô lendo um livro, tipo, zero, atravessado sobre isso. Eu tô indo, sei lá, levar meu cachorro para passear e tá tudo bem, zero atravessada. Mas não existe essa representatividade. Recentemente tem algumas séries que eu posso até indicar, assim, uma que eu acho que ela é bem dedo na ferida, assim, ela chama Dietland. Ela tem na Amazon, tem uma temporada só. Ela Como foi que escreve, Jéssica? Dietland, de dieta. Eu vou colocar aqui no chat. Tá, por favor. E aí é uma série, tá na Amazon. E é uma série muito boa, assim, ela só tem uma temporada, mas ela coloca muito o dedo na ferida, ela traz muitas questões de interseccionalidade, assim, da gordofobia, de racismo, de feminismo, entre outras coisas. Tem a This Is Us, né, que é um clássico também, eu acho que também tá na Amazon, né, que também tem uma personagem gorda, mas me irrita porque tudo acaba sendo sobre o peso dessa personagem, e isso me cansa. Tem uma outra série, que é uma série, A Euforia, que também tem uma personagem gorda, e aí trata dessa questão da objetificação e do fetiche das mulheres gordas, essa questão do amor e tal. E livros, assim, a gente tem alguma coisa escrita sobre isso. Eu gosto muito do livro A Gorda, da Isabela Figueiredo, que é uma portuguesa. Eu gosto muito do livro Fome, da Roxane Gay. E eu gosto muito do livro Se Deus Me Chamar Não Vou, da Mariana Solomon Carrara, que é uma brasileira, que é uma criança gorda narrando o livro. E eu acho fantástico o lugar de onde ela narra. E tem um outro também, que é O Meu Corpo, Minhas Medidas, da David Tovar, que é um ensaio sobre a questão do corpo. Mas, assim, se você pegar um livro, por exemplo, esse é um livro que tem uma personagem que não seja autobiográfico e tal. O da Isabela é uma autoficção, então é uma personagem, então dá para assim, ser lido de forma aleatória. E o da Mariana Salomão Carrara. Os outros são muito ainda documentais, são muito no sentido de a própria pessoa gorda relatando sobre o corpo, né? Então acaba sendo também ainda do mesmo lugar, assim. Então é uma lacuna assim, a ser preenchida. Eu anotei aqui os temas, depois eu vou fazer uma postagem nas próximas horas ou nos próximos... legal, eu posso te mandar depois também. Por favor, tá? Tá. E ainda falando sobre o gordo, eu tenho um número aqui que é muito assustador, que é 1 a cada 5 meninas brasileiras entre 13 a 15 anos se acha gorda ou muito gorda. Isso foi feito pelo IBGE 2015. E uma pesquisa pela Casa do Adolescente diz que 77% das adolescentes apresentam propensão a desenvolver distúrbio alimentar, seja anorexia e bulimia. Mais assustador ainda, que esse número é de 2016, não tínhamos pandemia, que a cada 2 dias uma adolescente é internada por anorexia ou bulimia. A gente precisa entender esses números, que eles são assustadores. A Foca coloca aqui. Peraí que tem um... Tá. Mariana trouxe uma pergunta roots aqui para mim, que eu tô perdendo. Eu amo! Obrigada, Mariana. Que trabalhou 12 anos numa trupe teatral e ela sempre fez o papel de mãe ou tia. Ela nunca foi escalada para fazer a mocinha ou viver uma história de amor. Como que se gorda não amasse, né? Como que se gorda não ama.
Sim, esses papéis são muito recorrentes e a mulher gorda ela é sempre muito preterida, né, em qualquer trama. Ou ela é a doméstica, ou ela é a tia, ou ela é a mãe. Se ela for uma personagem, tipo, mais contemporânea, uma mulher contemporânea e tal, ela tá sempre às voltas com o amor e ela só consegue namorar quando ela emagrece. Tipo, chega no final, ela emagrece e aí ela casa. Então, assim, é sempre como se... Isso é uma... Fiona, né, que parecia que era uma desconstrução. Em algum momento ela mostra o lado lindo dela, né? Sim, sim. Que nunca pode ser um lado gordo, Não. né? É sempre um lado que Quando tem que ela ser magro, né? está escondida num castelo onde ninguém a vê, né? Ogra, né? Exatamente, exatamente. E é o que tentam fazer, assim, acho que é uma coisa que é muito importante de falar, é isso, né? Que tentam excluir esses corpos numa tentativa de que eles fiquem isolados, exatamente como a Fiona nesse castelo, né? Então, assim, é esse corpo que não pode estar circulando, né? É muito cruel isso também, é muito né? cruel. A @solidão coletiva, que foi a pergunta que o Mariano trouxe, obrigada, Mariana, e desculpa a solidão coletiva, ela pontua que ela já sofreu muito com isso, inclusive na área de comunicação, poucas gordas conseguem patamares altos na TV, por exemplo. Sim, isso é importante. Recentemente, me trouxeram um tema para falar numa entrevista sobre como era sofrer gordofobia no jornalismo. E aí eu não quis dar entrevista porque eu, pessoalmente, não sinto, nunca sofri gordofobia. Não é que eu nunca sofri, mas assim, não é um problema para mim ser uma gorda jornalista. No entanto, eu nunca trabalhei, assim, já trabalhei em TV, mas assim, nunca foi a minha pretensão galgar um cargo mais alto, ser uma apresentadora e tudo mais. Mas a resposta para isso, assim, sobretudo quando se trabalha com a imagem, não existem pessoas gordas apresentando nada, né? Nem telejornais, nem programas, nem nada. São sempre as pessoas da produção. Não existem nem repórteres, né? Por exemplo, a Globo não tem repórteres gordas, né? E o São só repórteres inclusive, emagreceu muito, né? Um que era uma Sim, e era um homem, aposentou, né? o Jô, né? E o Faustão Sim. passou por vários processos cirúrgicos, né? Que aí a Sim. gente entra naquela questão da acessibilidade financeira, né? Nem todas as pessoas querem, né? E que quando querem também elas não têm verba para isso. Exatamente. E assim, aí a gente esbarra numa questão também que é estrutural, que é o machismo, né? Homens, tudo bem serem gordos, né? Mas mulheres já passa a ser um problema, né? Então, complicado, né? Eu queria... nós estamos terminando o nosso tempo, já passar rapidinho. Ai, que pena. Então, eu queria que se as pessoas quiserem fazer alguma pergunta para a Jéssica, por favor, a gente vai caminhando para o fim. Enquanto as pessoas enviam uma pergunta, eu já quero falar sobre as próximas aulas. Nas próximas aulas, a professora se sentindo professora. Super teacher. E a semana que vem, na quinta-feira, vai ser uma convidada que vai falar sobre a mulher do cárcere em Bangu, a violência física, psíquica e a realidade hoje. E no dia 24, nós vamos ter a doutora Patrícia Crotter falando sobre os predadores cibernéticos e a violência contra as mulheres, crianças e adolescentes, incluindo o porn revenge, que eu nem sabia que existia isso, mas eu não sabia que tinha esse nome, né? Porn revenge, estupro virtual, invasão de dispositivos, flaming, happy slapping, e os números são assustadores, né? Porque hoje o acesso na internet, a cada 3 pessoas que estão na internet, uma é uma criança. Né? Nossa, então... vou acompanhar porque o tema é muito importante. Vou aproveitar para deixar uma dica de filme sobre o tema do Porn Revenge. Existe um filme que chama Ferrugem, e é um filme nacional que fala sobre Porn Revenge. É muito legal, tem no Telecine, para quem quiser a dica. Já tem aqui filme, tá. E tem mais uma pergunta aqui da Nojosa Edvânia, e ela escreveu que ela teve um bebê há 1 ano e está gorda e sofre todo dia com alguém dizendo que ela está gorda. Todo dia alguém fica dizendo para ela que ela está gorda. Não, isso é muito violento, assim, né? A gente tá falando das pessoas com anorexia e tudo mais, né? E não se respeita, né? Por exemplo, a mulher, ela tá gorda, tipo, ela tá amamentando, ela tá no puerpério, ela acabou de ter um bebê, e as pessoas falam assim, é bom que você amamenta, porque daí emagrece mais rápido. Tipo, eu fico pensando se a preocupação daquela
a mulher naquele momento, de fato, é emagrecer, ou se ela só quer alimentar o filho, né? Porque, assim, às vezes ela só tá querendo alimentar a criança que tá ali chorando do lado dela e precisa desse cuidado. Então, assim, eu sinto que falta muito cuidado quando o assunto é esse, né? E é uma dor que ela é lida como mimimi, né? E acho que isso é importante da gente falar, né? Não é um mimimi, né? Eu acho que a gente tá falando sobre acessos e tudo mais. A gente não tá falando, sei lá, de uma piada, a gente não tá falando da pessoa, tipo, dizer que você é gorda, ou coisas do tipo. A gente está falando sobre acesso, sobre existir, sobre o direito de estar no mundo com dignidade, né? Sim. Oi, Juju. A Foquinha acabou de escrever que eu amo ser gorda e acho lindo. E eu também, Foquinha. Para pensar antes de falar, eu preciso fazer um relato que, assim, tudo a gente precisa normalizar e desconstruir. E eu também já fui amiga magra, que estando perto de pessoas mais gordas do que eu, incluindo minhas irmãs, ficava reclamando, falando, nossa, olha como eu sou gorda, nossa, eu vou explodir, e outras coisas horrorosas. A crueldade que eu sempre fiz de gordofobia, ela sempre foi comigo. Mas mesmo ela sendo comigo, eu sei que ela, de alguma maneira indireta, daquele não sabia, ela acabava ofendendo as outras pessoas. Então eu dou esse depoimento para não seja essa pessoa. Eu prometo que eu também vou mudar. E eu preciso também aqui declarar que a Jéssica, ela mudou essa violência que eu fazia com o meu corpo. Antes de conhecê-la, eu sempre me maltratei muito, assim, com poucos quilos ou muitos quilos a mais. E saiba, assim, isso me emociona muito de falar, mas você tem toda essa culpa nessa minha construção da Drica que eu sou hoje, viu, Jéssica? Então, muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Que bom ouvir isso, eu fico muito feliz. Acho que eu nunca tenho essa noção, né, de que está sendo importante para as outras pessoas, mas eu espero que continue sendo. Como eu sempre brinco, na verdade eu estou só existindo e lutando por esse direito, não só para mim, mas para as outras pessoas. Então eu fico muito feliz de saber que teve essa mudança e esse impacto positivo. Você é muito querida, sempre me tratou muito bem, sempre foi muito gentil comigo, e se você era essa amiga, nunca passou isso para mim, você sempre foi uma amiga muito querida. Então que bom, e que bom que a gente tem essa possibilidade, né, de poder mudar, que a gente tem essa possibilidade de se rever. Eu acho que a gente está em permanente desconstrução, né? Então, assim, nem todo mundo é super perfeito. A gente oprime pessoas a partir dos nossos privilégios, sejam eles brancos, cis, magros, financeiros e tudo mais. E é isso. E que bom que a gente tem essa possibilidade de se desconstruir, né? Sim, e parar dessa maneira, né? Gente, é uma questão tão simples, né? E o simples é que nunca é fácil, né? Pensa antes de falar. É verdade. Respeita as pessoas, né? Respeita as pessoas, entendeu? Um corpo gordo não é um erro, não é um crime, não é um pecado, né? A gente tem que aprender e a desconstruir essas frases horrorosas que não vêm desde sempre, né? Chegou o momento de parar. Pensa antes de falar, se fizer, não faz de novo, entendeu? E vamos respeitar as pessoas. Tem uma frase aqui, deixa eu ver. A Foca dizendo que ela ama ser gorda e acha linda, eu também te acho linda, Cris. E a Ana Tonini contando, né, que quando ela saiu do cárcere, o que ela ouvia é que ela teve uma vida tão boa que ela engordou por isso, porque ela não fazia nada. Então, são duas desumanizações, né, Ana? Tipo... Quem não conhece a Ana Tonini tem a live dela, foi a live anterior da Jéssica. E ela estará na próxima live junto com a outra convidada. E tem aqui a Juju contando, já Drica. Eu, por problemas de síndrome do pânico, perdi 16 quilos. E algumas pessoas me encontraram e perguntaram se eu estava doente, mas que eu estava super bonita porque eu emagreci. É isso, eu falo, tipo, a saúde mental das pessoas gordas, ela não interessa, tipo, ela é o de menos. A fase que eu mais perdi peso foi a fase que eu mais estava doente, porque eu mais precisava de atendimento psicológico, porque eu não estava, claramente, eu não estava bem, eu tomava remédio, tipo, eu estava muito infeliz, eu estava depressiva, e aí, consequentemente, eu emagreci. Então, assim, agora é a fase, sei lá, que talvez eu esteja mais gorda, mas em termos de saúde mental, é a fase que eu tô melhor, mas aí as pessoas tentam destruir, inclusive, isso, dizendo que você precisa emagrecer, né? E dizendo que você não pode existir
e tudo mais. Então, é uma questão muito complexa. Ninguém tem nada a ver com o tamanho do corpo do Não. outro, né? Essa Que o mania de outro achar come, que... que o outro faz, né? Não, de essa achar que... medida não pertence a outra pessoa, né? Como você fala, deixa as pessoas existirem, né? A Simeone Mota fala que as pessoas precisam aprender a gostar das pessoas, não pelo peso, couro, enfim, temos muito a desconstruir. Jéssica, Exato. quem quiser se aproximar de você, saber mais sobre o seu trabalho, comprar os seus livros, te contratar para palestras, saber sobre essa sua curadoria de literatura, levar esse projeto com as mulheres periféricas, com as mulheres escritoras, como que ela faz? É só entrar em contato, gente. Eu tô sempre acessível, eu sempre respondo todo mundo na medida do possível, Rapidamente. rapidamente. Então, os meus contatos estão na minha bio, tem meu e-mail que é direto, eu respondo as mensagens do inbox, pode me chamar, tem os links para os meus trabalhos também, tá tudo na minha bio. É só entrar lá, eu sempre respondo, tô sempre disponível para trabalhar, para trocar, e é sempre um grande prazer, assim, a gente poder fazer esse trabalho. Uhum. A Adriele relata aqui, vai ser o último comentário que eu vou ler, porque o nosso tempo está estourando, me desculpem, que ela é magrela e sai daqui repensando muitas ações e pensando que sim, em alguns momentos foram gordofóbicas. Adriele, somos muitas assim, né? E eu espero que até sermos todas a gente consiga desconstruir isso e desconstruir muita coisa para que de fato para que de fato sejamos todas e para que de fato ninguém solte a mão de ninguém, que esse é um assunto que a Jéssica já abordou de uma maneira muito forte também. Então, muito obrigada pelo seu aceite, Jéssica. Eu que agradeço. Eu estou muito feliz, eu estou muito grata. Foi uma troca incrível, uma mediação perfeita. Já estou até me sentindo uma mediadora ruim, mentira. Imagina! E, Drica, obrigada. Obrigada, Mariana, que trouxe as respostas. Obrigada a Sim, todo mundo que participou e que sim. interagiu. Eu queria parabenizar pelo projeto, dizer para que não esperem ter o corpo ideal, ou o corpo perfeito, ou o corpo magro para começar a viver, né? Tipo, vivam Uhum. o agora, porque é o que a gente tem e dá muito para ser feliz mesmo Honrem a sua fora do padrão. existência, né? Honrem a sua existência, porque Honrem a nos sua dias de hoje, existência. gente, viver já é um privilégio. Não vamos esquecer Sim, disso. já é um baita E vamos presente. encerrar essa live pensando sobre isso, né? Também a Sueli dando parabéns e falando sobre as considerações. Sua, te amo. E muito obrigada Obrigada. mais uma vez, Obrigada. Jéssica, obrigada, Foca, obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui conosco. E se quiserem acompanhar esse projeto, aqui na minha bio tem um link de WhatsApp. A Jéssica faz parte dele, vocês vão ver que é um WhatsApp silencioso, a gente não fica mandando muitas mensagens, mas a gente sempre manda a programação do projeto. Perfeito, Obrigada, gente. Obrigada. Eu que agradeço. Um super beijo. Tchau, muito tchau. obrigada a todos. Obrigada. Beijo. Tchau. Eu já te ligo, Beijo. tá? Só vou salvar a live e já te ligo. Tá. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada a todas. Eu vou fechar aqui, tá, gente?